essa nona edição do Dia D é a segunda que a gente está fazendo de forma virtual em consequência da pandemia que tá afligindo o mundo todo, né? A gente pode olhar isso de vários ângulos. Um deles, o fato de fazer virtual, é que como é importante para o ser humano de uma forma geral a interagir, né? A gente está fazendo aí desse ângulo, de um dos ângulos, né? De forma forçada, o Dia D virtual, e pelo segundo ano, isso só mostra como é muito mais empolgante reunir o povo, os criadores, amigos nossos, e do Brasil todo, como a gente vinha reunindo, e gente que a gente não conhecia também, como é bom, como é muito melhor do que somente virtual. Essa é uma das lições que fica para a gente, né? A natureza humana é de fato um ser gregário, né? Assim como as vacas, como as cabras. A gente tem que viver em comunhão. E assim, a expectativa nossa é que para o próximo ano a gente já possa se reunir aqui. Esse é um dos ângulos que eu enxergo. O outro, do aspecto comercial, revelou para a gente, e aí foi uma surpresa, né? Como o que a gente produz aqui era procurado no Brasil e fora dele. Foi um aspecto muito positivo no que toca a parte comercial, tanto na parte de queijo, como de genética, como dos artesanatos. A gente ampliou as vendas, quintuplicou, multiplicou por 10 outras, multiplicou por 4 outras, né? Desses itens todos. Então isso para a gente foi muito revelador nesse sentido e muito positivo. De maneira que daqui para frente agora a gente tem que achar, da próxima edição, de fazer ele híbrido. Presencial, que do ponto de vista afetivo dá de 1000 a 0 no virtual, mas também é manter essa linha virtual, que do aspecto comercial se revelou uma importante ferramenta. Para mim, esse aspecto virtual se mostra eficiente nesse sentido. Se resume a uma excelente ferramenta para a gente fazer reunião de trabalho e para comercializar. Mas o Dia D não é só isso. É a interação e é a reunião dos criadores, que se tornou, antes era a maior parte do Nordeste, mas que se tornou agora dos 4 cantos do Brasil, porque a gente recebeu gente aqui do Brasil todo. Na última edição nós tivemos aqui 9.600 pessoas na Carnaúba. Isso é muito em qualquer lugar, porque a gente fica... A cidade é uma cidade pequena, é uma região de pouco leito, aeroportos não são perto, e mesmo assim toda essa dificuldade foi superada, de calor, de tudo, que o pessoal, a gente achava que iria influenciar e não influenciou. E foi muito positivo e revelador para a gente nesse sentido. Com a chegada do coronavírus, né, que foi 2020, 2021, a gente passou por um processo radical de comercialização, tanto de venda como de compra, aqui na Carnaúba. Tivemos que aprender a lidar com algumas coisas que a gente ainda não era tão sofisticado, tão alinhado ainda, né, com a realidade aqui da fazenda, que foi uma fazenda que desde o começo a gente sempre teve o corpo a corpo, sempre teve uma parte se via também de extensão, né, pelas universidades, pelas empresas de pesquisa, que meu pai fazia questão de que fosse mostrado isso ao vivo, né, em loco. Então, a partir daí, com o coronavírus, isso foi praticamente proibido, né? Então a gente teve que se adaptar mesmo. Uma coisa, mudar praticamente da água para o vinho, foi uma coisa muito rápida, devido ao Dia D, né, o ano passado. Então, passamos por uns processos de aprendizagem. Eu digo que até que cada geração tem as coisas. Meu pai sempre falava que as coisas sempre mudam e evoluem de uma geração para outra, né? O processo de comunicação e de venda dessa geração da gente está passando por esse processo, né, de informatização e uma coisa mais tecnificada, virtualmente falando. Na geração do meu avô,
a gente tem isso como comparativo. Ele para descobrir o que sempre descobriu aqui, né? Sempre andou meio que na vanguarda na região, na parte de geração de energia, na parte de abastecimento de água, na parte de cercar as fazendas, né? Primeira cerca de arame farpado que se teve nessa região foi meu avô que trouxe. Saneamento das casas. Então, isso tudo foi em cima de livro, né? Ele sempre foi bom estudioso, foi sempre leitor e sempre andou, por conta disso, meio que na vanguarda. Então, na geração do meu pai, passamos pela mesma forma, né? E agora, a comunicação muito mais rápida, muito mais ativa e com bastante conceito, que se tem a curto prazo. Então, a gente está passando por esse processo e, de fato, esse acontecimento na vida da gente tem mudado muita coisa na parte de venda, na parte de compra, né? Baixando um pouco os custos e chegando a lugares que a gente não imaginava chegar, né? Já que o raio de atuação do mundo da internet é uma coisa que a gente não imaginava que pudesse chegar a tanto. O ano passado, a pandemia iniciou em março e aí a gente teve 2 meses para se adaptar à nova realidade. E foi meio que todo mundo numa incerteza, né, naquela época. Além de tudo, do quadro geral, a incerteza de dar certo ou não. Porque, como eu falei, aqui o Dia D é um evento que quem vem vivencia e enxerga aquela realidade. E foi um saldo positivo. Assim, a gente não imaginou que teria o alcance que teve, a repercussão, a acessibilidade. E a expectativa para 2021 é que seja melhor, né? Porque já está todo mundo entendendo que esse ano vai ser virtual novamente. A Fazenda já vinha, pela promoção do Dia D, se utilizando das redes sociais para divulgação tanto do Dia D quanto das atrações e dos animais à venda. Então foi só ampliar essa divulgação e também está criando os canais de comercialização. Ainda nascendo nas redes sociais, era uma coisa ainda meio que de desconfiança, sem saber se aquilo realmente servia, se tinha uma utilidade para a fazenda, mas logo foi tendo uma grande quantidade de seguidores, postando fotos tanto antigas quanto as atuais. Então, uma vida da Carnaúba nas redes sociais foi muito bem aceita por um público. E aí ela mesma foi cuidando de criar essas aproximações, essas ligações, foi se percebendo que muita gente já estava se utilizando das redes sociais. Então, de primeiro era uma coisa mais para estar divulgando, né, para estar apresentando e tudo, e depois a parte comercial foi se adequando, foi se acrescentando a essa parte aí. Então, quando veio com a pandemia, que principalmente para o Dia D, que evitou-se as pessoas virem para Carnaúba, né, virem aqui para Taperoá, que foi necessário mesmo, foi imposto uma apresentação virtual. Então aí houve toda uma adequação, houve todo um aprendizado, né? Teve os erros, teve os acertos, teve as indas e vindas, mas que muita coisa dessa fica mais em bastidor, né? O resultado mesmo virtual é sempre bom, foi muito prazeroso e também muito bom do ponto de vista comercial. A adaptação de sair de um sistema 100% presencial para um sistema 100% virtual, a princípio assustou, porque a gente não dominava, a gente engatinhava, né, nessa forma de comunicação através dessas redes sociais que a Carnaúba tem. Mas montar um evento 100% virtual, com palestras simultâneas, de palestrantes na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil e o público assistindo, foi um desafio e tanto. E graças a uma equipe muito comprometida e muito competente que a gente formou, com o apoio total do Sebrae, né, sendo o nosso quartel-general, o nosso escritório central, foi quem pôde
e destravando todos esses caminhos para a gente. E isso foi de fundamental importância, montar essa equipe. E é uma equipe que esse ano está maior e que esse ano já parece ser mais fácil. Essa elaboração de um dia de campo virtual. E você imagina que a gente tem que mostrar na prática, porque o produtor é isso, né? Ele quer ver na prática as coisas funcionando, e a gente consegue montar um esquema que supra ao máximo, dentro da limitação do virtual, essa necessidade. E a gente vai ter esse ano apresentações ao vivo de ordem, apresentações ao vivo de palmal, apresentações ao vivo de animais, enfim, vencemos mais essa dificuldade. Isso é um traço nosso, né, do criador brasileiro, em especial do nordestino, de ter essa resiliência, de ter essa flexibilidade de se adaptar às dificuldades que todo esse mundão oferece pra gente. Acho que o nordestino já é craque nisso, e a gente foi craque nessa empreitada, né, que ninguém esperava, de trabalhar simultaneamente com a pandemia no nosso calcanhar. Então, com as adaptações que a gente teve que fazer, por um lado, obrigatório, né? Foi forçado e imposto por causa da pandemia. A gente se adaptou, né? Algumas coisas que a gente não tinha na parte estrutural da fazenda, nessa parte de câmeras, né? As redes sociais também, que tem uma atuação também com amplitude muito alta, e a parte estrutural, né? A parte física da fazenda, a rede de internet, a distribuição da internet aqui dentro. E por um lado ficou uma coisa muito sofisticada para a gente também, porque o que o pessoal mais procurava aqui era para ver e sentir o dia a dia da fazenda. Desde que, graças a Deus, a gente mora aqui, vive aqui dentro, né? Para entender como é que acontece isso no dia a dia, como é que há essa interação da gente, pessoalmente, com os animais, com os funcionários, contribuintes, né? Parceiros nossos, isso no dia a dia. Então, tivemos que investir essa parte física, né, estrutural, para poder dar viabilidade e fazer a coisa acontecer no dia a dia. A parte das redes sociais, né, que é uma coisa que não depende de tanto investimento, mas nessa hora aí, passar pelo processo de rotina, como foi falado, de mostrar mesmo de fato o dia a dia da fazenda, o funcionamento dela, desde da produção até a parte de comercialização, né? Seja comprando ou seja vendendo. Hoje a gente está mesmo ligado diretamente a isso, e o pessoal, à medida que se passa, tanto o raio da atuação da gente tanto aumenta, como a comercialização fica bem mais em conta e funcional para a gente que está aqui no dia a dia. Graças a Deus a gente tem uma equipe boa, que apesar da distância, de ser meio na fazenda, não é num centro urbano, que geralmente é onde tem maior acessibilidade, mas graças a Deus deu tudo certo e conseguiu se adequar. A gente teve que, de certa forma, dividir tarefas, né? Em relação aos cuidados aqui da fazenda com animais, com material genético, com os produtos em si, continua a mesma coisa. Então, os meninos são responsáveis pelos animais, o que é que bota na loja, o que é que não bota. Eu fiquei responsável pela parte de computador, vamos dizer assim, da loja virtual em si, da dinâmica da loja em si, né? E Inês, que é minha irmã, ficou com a parte de enviar os produtos. Então, assim, quem cuida dos produtos são as mesmas pessoas. Joaquim e Daniel, dos animais, do material genético, fiscalizando o laticínio, junto com Inês também no laticínio. E eu fiquei com a parte virtual, né, da coisa. Fiquei com o funcionamento da loja virtual em si. E aí, depois, com a dinâmica da loja, eu repasso os produtos e Inês, junto com os funcionários, encaminha para os compradores. A nossa, vamos dizer assim,
a nossa estrutura de loja virtual é essa. A adaptação de sair de um evento 100% presencial para um evento 100% virtual, que aconteceu no caso do ano passado, foi um desafio imenso para a gente. A gente que é do campo, de colocar a mão na massa. O máximo que a gente tinha de familiaridade com meios virtuais são as páginas que a Carnaúba tem nessas mídias sociais, se limitava a isso. E de repente a gente se viu forçado a montar no campo virtual, que para a gente é totalmente escuro, um dia D na 8ª edição ano passado, né? Vindo de uma 7ª edição e um sucesso fabuloso. Os dias D sempre foram se superando. Então a gente se viu desafiado a colocar a mesma grandeza no ambiente virtual. E graças à parceria que a gente tem desde o início com o Sebrae, ele mostrou para a gente as ferramentas necessárias e montamos uma equipe muito boa, competente e focada. E tivemos um êxito danado na 8ª edição. E para essa 9ª edição, já é mais fácil, né? A gente já fez o ano passado. E eu acredito que será exitosa também. O centro do dia D sempre é a conveniência do produtor rural, em especial das zonas secas. As mesmas dificuldades que a gente sente que é comum na maioria dos produtores, os acertos, os erros, as aspirações nossas, a gente tenta colocar na alma do dia D e tem conseguido e tem mostrado isso. Aqui a conveniência do produtor é o cerne, é o foco, é a diretriz do dia D. A roupa que veste isso é toda essa questão cultural do Nordeste, que é riquíssima, né? A resiliência do nordestino, a força de trabalho, a capacidade de se reinventar, tudo isso a gente mistura e joga dentro do dia D. Eu acredito que tem sido isso e o empenho da família toda foi a receita das edições vitoriosas, a receita desse sucesso todo que o dia D vem alcançando. Tivemos que, além de investir na parte física, na parte estrutural para o funcionamento desse mundo virtual, também dar condições para o funcionamento do próprio. Que aí, nessa hora, surgiu tanto a parte de filmagem dos animais, né? Escolher aquele ambiente daqui dentro da fazenda que mais pudesse mostrar a cara, né? A nossa identidade, nosso tipo de trabalho. Então, teve esse processo de escolha, teve a pessoa certa para poder fazer os vídeos de melhor qualidade, que aí é nada mais importante que é o recurso humano, né? Para poder dar funcionamento a esse tipo de ferramenta de trabalho, podemos chamar assim, desse mundo virtual. A parte física também, né? Que a gente teve que estruturar melhor, a parte de distribuição de internet dentro da fazenda, questão de cabo, de poste, né? Os pontos de tomada de energia. Tudo isso a gente teve que começar a estudar, né? Dimensionar, entender aonde que seria mais propício para poder isso ter funcionamento. E com tudo isso a gente ficou meio um pouco atordoado, podemos dizer, né? Era uma coisa que a gente não sabia tanto lidar. Então nessa hora aí a gente ficou um pouco ligado só para isso e ficou um pouco a parte de comercialização de lado. Então com isso surgiu também a questão de uma loja virtual, né? Já que tinha essa parte estruturada montada, né? Então se deu início também essa loja virtual, já que a gente tinha todo o escopo montado da distribuição da internet. Então até a parte de comercialização, nessa hora foi preciso criar uma loja virtual que nada mais é do que colocar a mostra e a venda, tudo que você é capaz de produzir aqui na Carnaúba. A gente tem o site da Fazenda, fazendacarnaúba.com. Essa é uma plataforma base para tudo, para você acessar todos os dias D, né?
e é uma plataforma para você acessar a loja virtual da fazenda, acessar os serviços, acessar a compra de animais, todo o escopo do dia D. É nossa plataforma que foi criada recentemente, o site da Carnaúba. Lá tem toda a história da fazenda, a história sobre as raças. É um espaço que está sendo construído, né, que já tem muita informação. Todos os trabalhos que a gente julga pertinente para estudante, para criador, pessoal que faz mestrado usando os dados da fazenda, ou algum mestrado, algum doutorado, algum trabalho científico que não foi específico com os dados da Carnaúba, mas que serviram para nós. A gente dispõe também lá numa aba de trabalhos, de publicações no site da fazenda. É lá que você vai se cadastrar para esse dia D especificamente. Fica vinculado a Carnaúba com o cadastro. Pode fazer seu cadastro também na loja virtual. Essa loja virtual é uma área não só dos produtos da Carnaúba, mas de qualquer pessoa que tem um produto com a alma sertaneja e que precise de um espaço para poder comercializar. A gente está ali para disponibilizar, e na verdade é um ambiente para o público em geral, do nordestino ou não, que tem acesso aos bons produtos que são produzidos aqui na nossa região, né? Seja animal, seja artesanato, seja queijo, enfim, está tudo lá. Nesse fruto desse problema imenso que a gente viveu, que é a pandemia, né, que forçou a gente a entrar no mundo virtual para suprir uma série de dificuldades que ocorreram. A gente está há pouco tempo ainda na loja, né? A gente começou, não tem ainda nenhum ano. E a gente conseguiu botar na loja virtual da gente, o carro-chefe foram os queijos, lá de cima, né? E aí a gente colocou também material genético, colocou uns animais à venda, colocou artesanatos, em parceria com os artesãos, né? Além do que a gente produz, a gente também manteve parceria com pessoas que usam a plataforma da gente, usam o site da gente, né? Para vender coisas que, vamos dizer assim, que estejam dentro do contexto Carnaúba, né? E em relação a onde foi mais longe, a gente já vendeu até para Santa Catarina, a gente já vendeu para Roraima, né? Isso eu falo de queijos. O local mais distante que a gente conseguiu chegar com venda de animais, nesse caso, né? Na loja virtual, o ano passado, no dia D, a gente teve a 200 km da Bolívia, um país vizinho ao Mato Grosso do Sul, né? E no Paraná, a parte de caprinos e ovinos. Eram alguns estados que a gente não tinha chegado ainda, né? Como foi falado. O ano passado a gente teve 3 novos estados que a gente conseguiu chegar, e esses 3 estados, por conta justamente do mundo virtual, né, o qual a gente se adaptou, e por conta disso, esse pessoal que tinha o contato nosso da década de 70 tinha perdido, porque não era mais o contato via telefone físico, e pela internet conseguiu achar a gente. Esse pessoal fez o cadastro, né? Ficou acessível comprar o nosso produto, participar do leilão, do evento do dia D, participar do evento do dia D, e com isso compraram esses animais e partimos para chegar e entregar, né? Então foi Mato Grosso e Paraná. Esses foram os locais mais distantes que a gente pôde chegar ano passado. 3 novos estados, inclusive. Fazer chegar no mundo todo, não basta só a gente ter acesso a um YouTube da vida, né? Você tem que ter conteúdo, tem que filmar com qualidade, tem que mostrar com qualidade, procurar os melhores ângulos. Enfim, montar esse conteúdo à altura do que a região semiárida merece e tem e é capaz de passar. Então, assim, essa parte da comunicação foi um aprendizado a mais para nós. Nós enxergamos esses canais
de comunicação via YouTube, via Instagram, via Facebook, enfim, tudo isso que está disponível hoje, nós tivemos que aprender a usar e mostrar. E por trás das câmeras, uma equipe também daqui local, de Itaperuá, com todo um equipamento de última geração que você pode ter disponível e com toda que apreendeu toda essa atmosfera, né, da parte pecuária, do movimento armorial, dessa parte cultural, da importância da autenticidade, de tudo. E não adianta só imagens bonitas, né? Isso é importantíssimo, o conteúdo, importantíssimo as imagens, luz, som, tudo é importante. Agora, um evento ele tem que vender. E a gente tem que se vender, tem que entregar, tem que ter compromisso com os clientes. E nesse momento aí, é onde a ferramenta virtual se mostrou decisiva, porque o alcance de venda da gente aumentou e muito. Os clientes, e que eu falo só não da Carnaúba, porque a gente tem vários parceiros que vendem com a gente, desde artesanato, a genética de animal, a serviço, a tudo. E essa equipe a gente vem montando, catando a dedo, né? Então, temos excelentes artesãos, excelentes prestadores de serviço, seja na parte de elaboração de conteúdo, seja na parte de reprodução animal, seja na parte de gerenciamento de fazenda. Todo esse pessoal trabalha com a gente e vende seus serviços também, né? De ferramenta, enfim. E essa entrega de uma venda virtual, esse tem sido também um grande desafio, porque a logística no Brasil é cara, de certa forma um pouco deficitária. A gente tem que aprender, inclusive, de logística, de transporte, de entrega, de problema na entrega, de saber corrigir isso, né? De vender um animal que está filmado, procurar mostrar tudo que o animal tem para não ter dúvida. Se tiver dúvida, se tiver problema, ir atrás de resolver. Então, assim, é um curso completo de zootecnia, de administração, de economia, de audiovisual, de tudo. Que o Dia D tem proporcionado à família toda, né? A minha, aos irmãos, aos sobrinhos, os filhos já pequenos também. Tem sido muito bom. Tem sido uma experiência fantástica para a gente, enriquecedora e engrandecedora, né, da capacidade de trabalho da gente. E essa parte de entrega do material, em específico, hoje a gente faz via terrestre, via aérea, Sedex, enfim, todos os caminhos possíveis. A gente precisa motoboy, todos os caminhos possíveis, baratos e eficientes. A gente busca conhecer, raciocinar em cima e trazer para dentro do dia D ou não. Bom, a dica que eu dou para quem quer investir no digital, tem que primeiro ter uma criatividade diferente daquela que você tem para lidar com seus problemas da fazenda, né? Há um mundo digital, então ela exige um conhecimento da tecnologia, da fotografia, do filme, da iluminação. Então vai ser um acréscimo para o conhecimento do produtor, que para aqueles que gostam de estar aprendendo, como é toda a classe da agricultura, vai ser uma coisa muito prazerosa, né? O segundo é você não se tornar apenas um produto. Se você está se colocando nas redes sociais, saiba que uma plataforma tem um dono, um canal tem um dono, e eles vão ter as diretrizes, vão ter também, você vai estar dependendo da boa vontade dele, de estar mantendo ali. Ele tem um interesse de estar ali colocando, porque de acordo com o público que você traz ou com as informações que você tem, você vai estar angariando seguidores, aquilo ali também é interessante para você. Então tá consciente disso aí, né? Que essa coisa que eu falo é essa parte virtual, os canais, as mídias sociais, eles têm uma política própria, têm as suas exigências, então é você estar sempre tendo conhecimento disso aí para não ficar refém de ninguém, né? Porque às vezes você investe numa determinada plataforma, pode não estar ali as pessoas que você procura para estar informando. Então quanto mais você amplia o leque, ou quanto mais você
procura incentivar naqueles locais em que naquele momento vai estar as pessoas que você procura, vai estar o público que você procura, vai estar o cliente que você procura, então é melhor. Então é investir em conhecimento e também estar ciente de que não é um mundo sem dono, onde você pode se exprimir de todo jeito e alguém querer se exprimir de todo jeito. Outro ambiente onde você tem, esse é o mais dinâmico que a gente usa, é o Instagram da Carnaúba, né? @FazendaCarnaúba. É lá onde tem a maior dinamicidade de informações do dia a dia da Carnaúba, dos eventos, um pouco da família, um pouco coisa, mais focada para a parte técnica também. O Instagram é @FazendaCarnaúba e a gente já está com um monte de seguidor. O pessoal gosta bastante do conteúdo, né? Um conteúdo rico, que serve para criador, serve para admirador, serve para quem não tem nada a ver com zona rural. A gente foi demandado por todo esse público e a gente tenta suprir isso, essas demandas que vão surgindo para a gente, né? Desde da coisa mais simples do dia a dia da fazenda a questões técnicas mais profundas que a gente também coloca lá no Instagram da Carnaúba. O conselho que a gente, nessas alturas do campeonato, que eu poderia passar para um colega produtor rural, principalmente do Nordeste Seco, era que a gente deveria mesmo investir nessa parte virtual, principalmente para mostrar a nossa realidade, porque na medida que a gente enxerga, né, a reportagem que faziam do Nordeste Seco por algumas redes de televisão, é uma visão distorcida, né, e falsa do mundo da gente. Porque o que a gente via era fundo de açude rachado, gente passando fome e vaca morrendo na beira da estrada. Isso não é verdade aqui na gente. Isso acontece em anos isolados, em alguns locais que não tem um direcionamento correto para o funcionamento do nosso Nordeste Seco, baseado no que a gente tem de chuva, né? Na medida que ele mostra o funcionamento, o dia a dia de sua fazenda, né? Uma coisa árdua, prazerosa, que chega no final a um produto final na mesa de um colega. Isso aí é que o pessoal está querendo ver, e hoje, com esse mundo virtual, a gente tem condições de fazer isso praticamente de graça, né? Porque a gente tem que investir praticamente só na estrutura física, né? Que hoje é acessível. Então, na medida que o produtor faz isso, ele tem condições, tem capacidade de mostrar a realidade do que é mesmo dentro da fazenda dele, o seu dia a dia, para quem está longe poder ver e enxergar de perto o que realmente é capaz de se fazer dentro desse Nordeste Seco da gente. Eu acho que vai ser agora uma tendência, depois desses 2 anos já de pandemia, que todo mundo migrou para o mundo virtual, porque de onde você está, você tem acesso à compra, a ver, né? Então eu acho que é uma realidade que todo mundo tem que se adaptar, né? De alcançar, mostrar seu produto, vender de qualquer lugar. Esse é um grande desafio, para o criador principalmente, né? A gente é acostumado a ver o animal e comprar, tirar dúvida, enfim. E agora tem que usar dessa maneira de ver a distância. Eu particularmente só gosto de comprar olhando e estou aprendendo a comprar olhando a distância, filmado. Então a Carnaúba dispõe de animais que têm avaliação genética já há bastante tempo. A gente bota a filmagem dos animais, bota os parâmetros de produção econômica, produtiva, reprodutiva, qualitativa de leite. Isso vai dando mais segurança a quem está à distância, poder acessar aquela genética e levar o máximo de segurança para a sua casa, né? E alguma frustração ou outra que ocorra faz parte. E assim, eu me colocando como comprador,
curioso e criterioso que sou, então eu filmo, eu sou um dos responsáveis pelas páginas da Fazenda, eu procuro filmar o máximo sem edições, né? Ou com edições mínimas, porque eu não posso filmar 30 minutos uma vaca andando para lá e para cá, mas enfim, o mais natural possível, de vários ângulos, vários vídeos, filmar as vacas na ordenha, filmar as vacas no pasto, e paralelo a isso, com os dados oficiais dos programas de melhoramento que a Carnaúba faz parte, né? Agora, recentemente, a gente aderiu ao PMGZ Leite, PMGZ Corte, que são os programas da ABCZ de maior relevância e profundidade disponíveis, posta à disposição dos criadores pela própria ABCZ. E para complementar isso, os dados que a gente tem aqui no escritório de levantamento de produção do gado já há mais de 50 anos no Guzerá e completando 40 anos no Sind. Então, assim, essa composição de imagens naturais a campo, na ordenha, com esses dados de produtividade, de programas de melhoramento e alguns dados de fazenda montados há décadas, isso vai dando confiança e a Carnaúba já desfruta dessa credibilidade com muitos criadores, né? É um privilégio nosso ter isso aí, poder afirmar uma coisa, e a gente tem a satisfação e a alegria de ter o reconhecimento da esmagadora imensa maioria de nossos clientes. O material do dia D, não é? Aí já no caso é o evento específico, ele é todo feito com extremo profissionalismo. Já não sou eu que gravo, mas participo, entre aspas, da direção com a equipe de gravação. E aí a gente procura também, mesmo estando em alta definição, usando luz, usando todo o aparato disponível da profissionalização das filmagens, mostrar os ângulos, o animal de vários ângulos, para dirimir qualquer dúvida e ficar bem claro o que o sujeito está levando para casa, não é? Para poder ter isso é importantíssimo, a gente ter isso aí, porque a credibilidade é a junção do que se fala, do que se faz e do que se pensa. Então a gente alinha essas três coisas e procura ao máximo colocar nas lentes das câmeras que trabalham aqui na Carnaúba. Eu acredito que o campo no digital veio para ficar. Todo mundo vai ter que se adaptar a ter acesso a esse mundo virtual. Eu acredito que para poder funcionar e dar continuidade, né? Fluir as coisas nessa parte desse mundo virtual, nada mais é que a gente colocar em prática, né? Colocar à disposição o que mais se procura ver aqui na Carnaúba, que é justamente o dia a dia, o funcionamento da fazenda, desde da parte do uso da terra, né? Para que gere um alimento, para daí chegar nos animais, mostrar os animais, mostrar a lida dos animais, mostrar a criação dos animais. Durante todo esse roteiro, se chegando a um produto final, que seja genética ou seja o leite, para daí que vire o queijo e seja a parte comercializada, né? Que a gente, nessa área da criação, se cria justamente para isso. Para se ter um produto final, para se ter um alimento na mesa dos consumidores. Então, para essa indústria virtual que a gente montou aqui na Carnaúba ter funcionamento, eu acho que a gente tem que dar continuidade, tem que estar mostrando justamente isso, né? A máquina funcionando, para que isso dê visibilidade ao pessoal, né? Que está enxergando hoje a Carnaúba de um local que não se chegava e está vendo o funcionamento dela. Eu acredito que as redes sociais e essa forma virtual de estar interagindo, né, pela rede mundial de computadores, como assim chama, veio para quem quer estar interagindo com as pessoas, veio para quem quer estar fazendo comércio, para quem está fazendo negócio, para quem quer aprender. Tem seu lado bom e seu lado negativo. Eu acredito que está se estabelecendo
A comunicação é uma coisa inata da natureza humana, então veio para ficar, veio para estar modificando as pessoas e veio para estar também você ajudando nessa modificação. Vão ter as evoluções, as involuções e vai fazer parte sempre da condição humana nossa. Os próximos eventos, a gente imagina um sistema híbrido, presencial, que do ponto de vista afetivo é incomparável, e o desafio de colocar ele também virtual. Fazer das duas formas, e esse que vai ser um grande desafio, porque você imagine aí a expectativa que está o povo de dar um passeio, de viajar, né? E a tendência é de estar procurando esses ambientes rurais, né? Existe uma valorização nesse sentido, e com fé em Deus, com todo mundo vacinado, com esses problemas controlados, a gente abrir aqui as portas da Carnaúba, e se o dia de presencial crescer na mesma taxa, a gente receber aqui, ter a grata satisfação de receber perto de 15 mil pessoas e presencialmente, e milhares, dezenas de milhares por trás das câmeras, né? Vai ser um grande desafio nosso mostrar isso e operar isso, né? Fazer isso funcionar os 3 dias, uma grade cheia de 7 da manhã, porque a gente inicia sempre com a ordenha 7 da manhã, que é o primeiro serviço na fazenda, é a ordenha, todo mundo sabe. E a gente ainda faz essa concessão porque é o dia D, né? Porque a ordenha, visitante quando quer vir na Carnaúba tem que acordar de 5 da manhã para ver a ordenha, que a ordenha é sagrada, ninguém mexe em horário de vaca, né? A conveniência aqui é das vacas. Mas no dia D, a gente abre esse espaço e, em vez de da visita assistir a ordenha de 5 horas, pode assistir de 7 da manhã. E a gente estende essa grade, às vezes até 10, 11 horas da noite, meia-noite, finalizando com voz, violão, sanfona, forró, pé de serra aqui, e quase que virando a noite, porque tem gente que chega de 6h30 e só larga meia-noite. E não para não, né? Um movimento danado, a gente é feliz, fica satisfeitíssimo com isso. No domingo, final, a gente está um bocado sem falar, sem voz, e morto de feliz e satisfeito. Então esse desafio, eu estou doido para que ele chegue, que a gente encerre esse momento somente virtual, que, repito, foi excelente para o aspecto de venda, de alcance, mas que não amarra a chuteira do ponto de vista afetivo de um evento presencial.